Meu nome é Heloísa Duarte, tenho 68 anos e naquela noite eu aprendi, sem discussão, sem apelo e sem testemunhas, como uma porta pode encerrar uma vida inteira. A chuva já vinha forte desde o fim da tarde, grossa como se o céu estivesse cansado de segurar o que ninguém mais queria segurar. Quando ele colocou a primeira mala na calçada, não olhou para mim como quem olha para a própria mãe. Olhou como quem finalmente devolve um objeto que ocupou espaço demais. A rua estava brilhando de água, os postes desenhando sombras tremidas no asfalto, e eu senti o frio atravessar as solas do meu sapato antes de atravessar o peito. Ele saiu com passos secos, mesmo molhando o ombro na varanda, e empurrou as outras malas como se fossem sacos de roupa velha. Não havia pressa, havia certeza. Foi isso que me feriu primeiro. A calma. Aquele tipo de calma que só existe quando a decisão já foi ensaiada várias vezes dentro da cabeça. Heloísa, ele disse, e o fato de não me chamar de mãe abriu um buraco que eu não sabia que existia. Aqui não é mais sua casa. Eu não respondi. Em mim, alguma coisa procurou uma frase antiga, uma lembrança de quando ele era menino e se agarrava ao meu vestido com medo de trovão, mas a lembrança não encontrou lugar para pousar. A voz dele não tinha raiva, tinha um cuidado frio, como quem arruma a própria sala e decide o que fica e o que vai. Eu olhei para a porta, para o trinco, para o tapete do lado de dentro. O mesmo tapete que eu sacudi tantas vezes, a mesma entrada onde eu passei com compras, remédios, sacolas, cadernos dele, boletos, panos de prato. Pensei na mulher que eu fui para construir aquele chão e na mulher que eu era agora, parada do lado de fora, com os cabelos já grudando na nuca. Não havia cena. Não havia escândalo. A humilhação vinha limpa, como uma folha que cai sem barulho. Ele ajeitou a gola da própria camisa como se estivesse se preparando para uma conversa formal e completou, sem erguer o tom. Você não é mais minha mãe. Disse como quem assina um papel. Eu senti o rosto esquentar, não de raiva, de vergonha. Vergonha de ainda esperar algum tipo de humanidade naquele olhar. Eu não pedi explicações. Não porque eu fosse forte, mas porque naquele instante eu entendi que explicação é uma forma de migalha. Alimenta a esperança de que o outro se importa o suficiente para justificar. As gotas batiam na mala maior e faziam um som de tambor insistente. Eu passei a mão na alça, só para ter alguma coisa firme. E então veio a lembrança inteira, como se alguém abrisse uma gaveta que eu mantinha trancada. Eu criando aquele menino sozinha, os turnos dobrados, o almoço embalado em pote, o uniforme lavado na madrugada. Eu lembrando datas, pagando escola, ajeitando febres, inventando milagres pequenos para não faltar nada. Eu acreditando, por décadas, que amor e responsabilidade caminhavam juntos, como duas mãos dadas. E ali estava ele, me soltando no meio da rua como se a minha mão fosse peso. Do lado de dentro, a casa respirava quente. Eu via, por uma fresta, a luz amarelada do corredor. Sentia o cheiro de produto de limpeza que eu mesma tinha comprado semanas antes. Vi também, sobre um aparador, um porta-retratos que já não tinha foto minha há muito tempo. Eu tinha reparado, claro, mas fingi não reparar. Fazia meses que eu ocupava menos espaço do que uma planta. Fazia meses que eu media o volume da minha voz para não atrapalhar, a hora de abrir a geladeira para não incomodar, o tempo do banho para não gastar demais. Eu tinha reduzido a mim mesma para caber na vida dele. A chuva aumentou e os pingos começaram a escorrer pelo meu rosto como se fossem lágrimas que eu não precisei produzir. Eu poderia ter batido na porta. Poderia ter lembrado a ele dos anos, das noites em claro, do dinheiro contado, dos aniversários feitos com o que dava. Poderia ter dito que mãe não se desfaz assim. Mas quando a frase "Você não é mais minha mãe" ecoou dentro de mim, eu percebi que qualquer tentativa de convencê-lo só me diminuiria ainda mais. Eu não queria ajoelhar em cima da minha própria dignidade. Ele fez um gesto breve, quase educado, apontando para as malas como quem orienta alguém na saída de um escritório. Pegue suas coisas. Eu peguei. A mão tremeu, mas não por fraqueza,
por choque. Era como se meu corpo ainda estivesse tentando acompanhar uma realidade que já tinha sido decidida sem mim. Eu senti o peso de cada zíper, cada costura, cada objeto dentro das malas como se fossem pedaços de uma vida que eu não tinha permissão de continuar vivendo ali. E mesmo assim, eu não derrubei nada, não deixei nada espalhado. Eu sempre fui organizada. Até para ser expulsa, eu mantive ordem. Quando a porta finalmente se fechou, o som foi o mais alto de toda a noite. Um claque simples, definitivo, e eu fiquei ali por alguns segundos, olhando para a madeira como se ela pudesse voltar a ser porta de lar, e não porta de exclusão. A água escorria pelo meu casaco. O vento levantou a barra da minha calça. Eu ouvi um carro passar jogando uma onda de água suja na sarjeta, e no meio de tudo, uma clareza seca se instalou em mim. Aquilo não foi impulso, não foi nervoso, não foi um descontrole momentâneo. Aquilo foi planejamento. Aquilo foi decisão. Eu me inclinei para ajustar uma das malas e senti o estalo discreto da minha coluna reclamando, como sempre reclamou quando a vida exigia de mim mais do que eu podia dar. Respirei fundo. Não para buscar coragem heróica, mas para impedir que a minha voz, sozinha, se transformasse num pedido. Porque eu sabia, se eu pedisse, ele me daria um canto, um sofá, uma condição, uma humilhação diária em prestações. E eu não suportaria voltar para dentro como favor. Naquela calçada, debaixo da chuva, eu deixei de ser mãe para ele, mas comecei, sem que ele percebesse, a voltar a ser dona de mim. Está gostando desta história? Se quiser ouvir outras histórias como essa, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe o seu like. Deixe nos comentários o local de onde você está me ouvindo, para que eu saiba até onde as minhas histórias estão chegando. Quando comecei a andar, puxando as malas pela calçada molhada, percebi que aquela noite não tinha começado ali. A chuva só deu forma ao que vinha sendo desenhado havia meses, talvez anos. Cada passo que eu dava fazia um barulho oco, como se o chão confirmasse algo que eu me recusei a enxergar por tempo demais. O abandono não foi improviso. Foi um projeto silencioso, conduzido com a mesma frieza com que ele fechou a porta. Lembrei-me de quando as conversas começaram a ficar curtas demais. Perguntas simples recebiam respostas atravessadas. Se eu comentava algo sobre o dia, ele olhava o relógio. Se eu perguntava sobre contas, ele suspirava alto, como se minha presença fosse um atraso permanente. Aos poucos, fui aprendendo a falar menos, a ocupar menos espaço no sofá, a deixar a televisão sempre no volume que ele preferia. Eu acreditava que aquilo era convivência. Hoje sei que era treinamento para o desaparecimento. O controle veio disfarçado de cuidado. Deixa que eu resolvo isso para você, ele dizia, ao tomar meus cartões. É melhor centralizar, explicava, enquanto passava a administrar tudo. Eu consenti, não por incapacidade, mas por confiança. Afinal, era meu filho. Eu tinha criado aquele homem acreditando que responsabilidade era sinônimo de caráter. Não percebi quando a ajuda virou vigilância, quando a organização virou domínio, quando meu dinheiro passou a ser tratado como recurso dele, não como fruto da minha vida inteira de trabalho. Houve ironias que eu engoli em silêncio. Comentários sobre meu jeito antigo, sobre minha dificuldade com coisas modernas, sobre o quanto eu dependia dele. Eu me mantinha firme, repetindo para mim mesma que cada fase tem suas adaptações, que filhos crescem, que mães precisam aprender a ceder. O que eu não entendi na época foi que ceder não deveria significar desaparecer. Mas eu desaparecia um pouco mais a cada semana, e ele parecia aliviado com isso. Recordo-me de uma tarde específica, meses antes da expulsão. Chovia fraco, como naquela noite, e eu pedi para ir junto ao banco resolver um detalhe simples. Ele disse que não precisava, que já tinha tudo sob controle. Quando insisti, ouvi pela primeira vez, em tom baixo, quase casual: "Você complica as coisas." Aquela frase ficou presa em mim. Não era um grito, não era uma ofensa direta. Era pior, era a declaração de que eu era um problema a ser administrado.
As malas agora escorregavam pela água, e eu precisei parar sob a marquise de uma loja fechada para ajeitar as rodas. Enquanto fazia isso, pensei em quantas vezes eu tinha organizado a casa para que ele não precisasse se preocupar com nada. Em quantas contas eu paguei antes mesmo que ele soubesse que existiam. Em quantos sonhos meus eu adiei para garantir que os dele não faltassem. E ainda assim eu me tornara um peso, um custo, um item dispensável no orçamento emocional dele. O mais duro não foi a expulsão em si. Foi perceber que ela vinha sendo anunciada em pequenas doses. O quarto que deixou de ser chamado de seu, passando a ser aquele quarto. As decisões tomadas sem me consultar. As visitas que eu precisava evitar para não constranger. Eu aceitei tudo em nome da paz. Uma paz falsa, construída sobre o meu silêncio. Hoje entendo que aquela paz servia apenas a ele. Enquanto a chuva escorria pela minha testa, percebi algo que me surpreendeu. Eu não sentia saudade. Ainda não. O que eu sentia era um cansaço profundo, antigo, como se meu corpo finalmente tivesse permissão para reconhecer o esforço de tantos anos sendo forte sozinha. Não havia espaço para dramatização. Havia lucidez. E a lucidez, às vezes, dói mais do que o choro. Caminhei mais alguns quarteirões sem destino certo. Não liguei para parentes. Não procurei amigos. Não porque eu não tivesse para quem ligar, mas porque eu precisava entender, sozinha, o tamanho exato do que tinha acontecido. Se eu chamasse alguém naquele momento, a história poderia ser diluída em conselhos apressados, em julgamentos, em tentativas de conciliação que eu já sabia que não existiam. Eu precisava preservar aquele silêncio para mim. A chuva diminuía, mas dentro de mim algo se assentava com clareza desconfortável. Ele já tinha me empurrado para fora da própria vida muito antes daquela noite. A calçada foi apenas o último cenário. A expulsão foi só o ato final de um abandono cuidadosamente planejado, onde cada gesto meu era tolerado apenas enquanto fosse útil. E quando deixei de ser útil, deixei de ser mãe aos olhos dele. Segurei firme na alça da mala e continuei andando. Não com revolta, não com desejo de provar nada. Apenas com a certeza tranquila e amarga de que aquela história não tinha sido escrita em uma noite chuvosa. Ela vinha sendo redigida lentamente, em cada silêncio aceito, em cada limite ultrapassado, em cada vez que eu me diminuí para caber. E agora, finalmente, eu estava fora da margem da página. Eu continuei andando sem rumo definido, deixando que a cidade decidisse por mim naquela hora. As malas já não rodavam direito, a água entrava pelas frestas, mas eu não parei. Havia algo em mim que precisava gastar aquele movimento, como se ficar parada significasse voltar atrás. O frio se infiltrava pelos ossos, mas o que realmente me mantinha ereta era a sensação inédita de anonimato. Pela primeira vez em muitos anos, meu filho não sabia onde eu estava. E esse pensamento, inesperadamente, me trouxe uma calma estranha. Passei por pessoas apressadas, algumas abrigadas sob guarda-chuvas grandes demais para um só corpo, outras correndo para escapar da chuva. Ninguém me olhava de verdade. Eu era apenas mais uma mulher idosa andando devagar, puxando malas gastas, e naquele instante isso não me ofendeu. Pelo contrário, ser invisível era um alívio. Dentro da casa dele, eu era vista o tempo todo, avaliada, medida, corrigida. Na rua, eu era livre do julgamento constante. Parei novamente quando vi um homem mais jovem encostado na porta de uma farmácia fechada, protegendo-se da chuva. Ele me observou por alguns segundos, não com curiosidade, mas com atenção. Perguntou se eu estava bem. A pergunta era simples, direta, sem segundas intenções. Eu poderia ter dito que sim, poderia ter dito que não. Em vez disso, disse apenas que precisava de um lugar para passar a noite. Não contei a história inteira. Não expliquei. Não chorei. Ele pensou por alguns segundos e me falou de um abrigo temporário ali perto, mantido pela prefeitura, onde pessoas em situação de emergência podiam se registrar.
A palavra emergência ecoou dentro de mim enquanto eu agradecia e seguia a direção indicada. Nunca me considerei uma mulher em emergência. Sempre resolvi tudo antes que virasse problema. Sempre fui aquela que antecipa, que organiza, que se prepara. Mas ali estava eu, empurrada para fora da própria casa, sem teto naquela noite. A emergência não vinha de fora. Vinha da quebra brusca de uma certeza que eu mantive por décadas, a de que, enquanto eu estivesse ali, ainda haveria lugar para mim. O prédio do abrigo era simples, iluminado demais para quem chegava da chuva e do escuro. Ao entrar, senti o cheiro de café velho misturado com produto de limpeza. Havia poucas pessoas sentadas, cada uma envolvida em seu próprio silêncio. Fui atendida por uma mulher de voz calma que pediu meus documentos e perguntou o básico: nome, idade, motivo da vinda. Quando respondi, minha voz saiu firme demais, quase impessoal. Fui expulsa de casa pelo meu filho. A frase soou estranha, como se não fosse minha, mas eu a repeti internamente para acreditar. Ela não demonstrou surpresa. Apenas anotou. Aquilo me marcou. Não havia choque, não havia julgamento. Apenas procedimento. Pela primeira vez desde que a porta se fechou, eu senti que minha história não precisava ser defendida. Bastava ser registrada. Fui encaminhada para um quarto coletivo, limpo, organizado, com camas alinhadas e cobertores dobrados. Recebi um número, uma chave pequena e orientações simples. Tudo muito objetivo. Tudo muito humano, justamente por não tentar ser sentimental. Enquanto me acomodava, pensei em como meu filho reagiria se soubesse onde eu estava. Não senti vontade de avisar. Não senti necessidade de mandar mensagem. Havia algo quase pedagógico naquele silêncio. Durante anos, fui eu quem avisava tudo. Horários, compromissos, vencimentos, necessidades. Agora, ele teria que lidar com a ausência de informação. E eu suspeitava, com uma clareza desconfortável, que isso o incomodaria mais do que a minha presença jamais incomodou. Deitei-me na cama estreita, ainda vestida, com o casaco úmido grudando nas costas. Olhei para o teto branco, iluminado por uma lâmpada fria, e pensei na ironia de estar mais segura ali do que estive nos últimos meses dentro da casa que ajudei a sustentar. Ninguém ali me devia nada. E por isso mesmo, ninguém me exigia submissão disfarçada de gratidão. Era um abrigo temporário, sim, mas também era um espaço onde eu não precisava pedir permissão para existir. Não dormi de imediato. O corpo estava cansado, mas a mente insistia em repassar detalhes. Não com saudade, mas com análise. Cada conversa cortada, cada decisão tomada sem mim, cada vez que aceitei menos do que merecia para manter uma harmonia que só beneficiava um lado. Eu via tudo agora com nitidez incômoda. O silêncio que eu mantive por tanto tempo tinha protegido apenas a ele. A mim, só me desgastou. Em nenhum momento pensei em voltar, nem em ligar, nem em justificar minha saída como um mal-entendido. Aquela noite tinha deixado claro que não havia mal-entendido algum. Havia um rompimento consciente, frio, definitivo. E, curiosamente, essa certeza me deu uma base sólida para pisar. Eu não estava perdida. Eu estava deslocada. E deslocamento, ao contrário do abandono, ainda permite movimento. Quando finalmente fechei os olhos, senti algo que não sentia havia anos: a ausência de vigilância. Ninguém controlaria meu horário, meu dinheiro, meu espaço naquela noite. Era pouco, era temporário, mas era real. E enquanto o barulho distante da chuva diminuía, eu compreendi que aquele silêncio novo não me assustava. Ele assustaria muito mais quem do outro lado da cidade começava a perceber que não sabia mais onde eu estava, nem como me alcançar. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador coletivo tocar. O abrigo ainda estava em silêncio, aquele silêncio denso de quem dorme por cansaço e não por tranquilidade. Sentei-me devagar na cama, ajeitei o casaco ainda úmido da noite anterior e respirei fundo. Não havia pressa,
mas havia direção. Eu sabia que precisava registrar o que tinha acontecido enquanto tudo ainda estava claro demais para ser distorcido. Aprendi cedo que fatos não registrados acabam sendo engolidos por versões mais convenientes. Fui orientada a procurar o atendimento social do próprio centro, que funcionava em uma sala separada. Caminhei pelo corredor observando as paredes claras, os avisos colados com fita, as cadeiras alinhadas. Tudo era simples, funcional, quase austero. Aquela sobriedade combinava com o que eu sentia. Eu não queria acolhimento emotivo. Queria precisão. Queria que alguém anotasse, com letra firme, que uma mulher de 68 anos tinha sido colocada na rua pelo próprio filho, sem aviso, sem alternativa, sem amparo. A assistente que me atendeu tinha um olhar atento, desses que não interrompem. Pediu que eu me sentasse, abriu um formulário e começou pelo básico. Nome completo, idade, estado civil. Quando perguntou o motivo do atendimento, eu não dramatizei. Não levantei a voz. Não usei palavras grandes. Apenas disse que havia sido expulsa da casa onde morava, que a casa era ocupada também por meu filho e que eu não tinha para onde ir naquela noite. Ela fez uma pausa breve, ergueu os olhos e me pediu para continuar. Contei os fatos como quem organiza uma prateleira. Expliquei que ele controlava minhas contas havia meses, que eu não tinha acesso direto à parte do meu dinheiro, que decisões financeiras eram tomadas sem meu consentimento. Disse que não houve discussão na noite anterior, apenas uma ordem. Disse que minhas malas foram colocadas para fora enquanto chovia. Não acrescentei adjetivos. Não usei a palavra crueldade. Não falei de ingratidão. Eu sabia que sentimentos não constam em registros oficiais. Fatos, sim. Enquanto eu falava, ela anotava tudo com calma. Em alguns momentos, pedia datas aproximadas. Em outros, confirmava valores, vínculos, nomes. Perguntou se havia testemunhas. Respondi que não. Perguntou se eu me sentia ameaçada. Disse que não fisicamente. A ameaça, expliquei, tinha sido a exclusão. Ela assentiu, como quem entende exatamente do que se trata. Aquilo me deu uma segurança inesperada. Não era pena. Era reconhecimento técnico da situação. Em nenhum momento fui tratada como alguém confusa ou incapaz. Pelo contrário, ela me ouviu como se eu fosse a autoridade sobre a própria história. Ao final, leu em voz alta o que havia registrado para confirmar se estava correto. Ajustamos pequenas palavras, não o sentido. Quando ela imprimiu o documento e me pediu para assinar, senti um peso sair do peito. Não era alívio emocional. Era algo mais sólido. Eu tinha deixado de ser apenas uma mulher abandonada. Eu agora era um caso formalmente reconhecido. Ela me explicou, com a mesma objetividade, quais seriam os próximos passos. Disse que, diante do que eu havia relatado, o caso seria encaminhado para avaliação de órgãos competentes. Falou em proteção ao idoso, em análise de vínculos financeiros, em medidas preventivas. Não prometeu nada grandioso. Não garantiu resultados imediatos. Apenas disse que o processo seguiria seu curso. Aquela frase ficou comigo. Seguiria seu curso. Pela primeira vez em muito tempo, algo seguiria sem depender da minha submissão ou do humor de outra pessoa. Saí da sala com uma cópia do registro dobrada cuidadosamente dentro da bolsa. O papel não ocupava muito espaço, mas carregava um peso simbólico enorme. Era a prova de que eu não estava exagerando, de que aquilo não era coisa da minha cabeça, como tantas vezes me fizeram acreditar. Sentei-me em um banco no corredor e fiquei alguns minutos olhando para o chão, sentindo o frio do piso atravessar a sola do sapato. Não chorei. O choro viria depois, talvez. Ou talvez não viesse. Naquele momento, eu precisava permanecer lúcida. Pensei nele, inevitavelmente. Pensei na confiança com que fechou a porta, certo de que eu não faria nada além de procurar outro canto e desaparecer em silêncio. Pensei em como ele sempre contou com o meu recuo, com a minha capacidade de absorver golpes sem reagir. O que ele não sabia, e não tinha como saber, era que o meu silêncio sempre foi estratégico. Eu apenas escolhia quando falar, e naquela manhã
Eu tinha falado com quem precisava ouvir. Voltei ao quarto do abrigo com passos firmes. Organizei minhas coisas, poucas, com o mesmo cuidado de sempre. Havia algo quase irônico em manter meus hábitos intactos em meio ao caos. Mas eu sabia, a organização era minha forma de resistência. Enquanto eu conseguisse dobrar uma roupa com calma, eu não estaria quebrada. Enquanto eu pudesse pensar com clareza, eu não estaria derrotada. Naquele dia, meu filho seguiu a rotina dele acreditando que tudo estava resolvido, que eu tinha sido removida como um obstáculo incômodo. Ele não imaginava que, enquanto tomava café em uma casa que já não era mais inteiramente dele, uma sequência de registros começava a se formar. Não por vingança, não por raiva, mas porque abandono, quando descrito com precisão, deixa de ser apenas um ato privado. Torna-se um fato que o mundo precisa considerar. Os dias seguintes se moveram sem alarde, como engrenagens bem lubrificadas que ninguém vê funcionar. Eu permaneci no abrigo por orientação, aguardando encaminhamentos, e aprendi a respeitar o ritmo daquele lugar. Café servido cedo, conversas baixas, passos cuidadosos. A rotina me ajudava a manter a mente clara. Não havia ansiedade explícita, mas havia uma atenção constante, como quem sabe que algo está em curso, mesmo sem ouvir o barulho da máquina. Não recebi ligações, não recebi mensagens, e isso, por si só, já dizia muito. Ele sempre foi rápido quando algo o afetava diretamente. O silêncio inicial indicava confiança. Confiança de quem acredita que a ausência do outro resolve o problema. Eu não desmenti essa crença. Continuei fazendo o que me cabia, cumprir orientações, responder quando perguntada, manter tudo exato. Aprendi cedo que, quando a autoridade não pergunta, é porque já tem elementos suficientes para agir. No terceiro dia, fui chamada novamente à sala de atendimento. A mesma assistente me recebeu, com o mesmo tom neutro. Informou que, a partir do registro feito, notificações haviam sido emitidas. Não detalhou tudo, mas explicou o essencial: revisão de vínculos financeiros, análise de dependência econômica, bloqueios preventivos para evitar movimentações indevidas enquanto a situação era avaliada. Falou como quem descreve um procedimento padrão. Para mim, aquilo soava como um divisor silencioso de águas. Perguntei se eu precisava fazer algo mais. Ela respondeu que não. Que a partir daquele ponto, o processo seguiria por instâncias específicas e que eu seria informada se fosse necessário. Agradeci e saí com uma sensação estranha, quase desconfortável. Eu não precisava lutar, convencer, implorar. Bastava existir e ter relatado os fatos. A máquina institucional, fria e impessoal, fazia o que eu jamais conseguiria fazer sozinha dentro de casa, estabelecer limites objetivos. Voltei a pensar nele, não com raiva, mas com curiosidade. Imaginei o momento exato em que perceberia que algo tinha mudado. Não seria um comunicado solene. Seria uma ausência, um valor que não cairia, um acesso que não responderia, um aviso automático, seco, informando que determinada movimentação estava indisponível. A autoridade, quando é real, não explica, apenas executa. Continuei minha vida provisória com cuidado. Lia um pouco, ajudava no que podia no abrigo, mantinha meus horários, evitava conversas longas sobre minha história. Não porque tivesse vergonha, mas porque não queria que ela se tornasse entretenimento ou consolo coletivo. Aquilo era meu. E eu precisava preservá-la do ruído alheio. O silêncio agora era escolha. No fim da tarde daquele mesmo dia, enquanto dobrava uma blusa sobre a cama, ouvi um celular tocar em algum ponto do quarto. Não era o meu. Eu não havia ligado o aparelho desde que cheguei. Mais tarde, quando finalmente o fiz, apenas para verificar mensagens práticas, vi a notificação perdida. Uma chamada, depois outra e mais uma, todas do mesmo número. Não abri, não retornei, apenas observei. A repetição dizia tudo o que eu precisava saber. Na manhã seguinte, as mensagens chegaram, curtas, diretas, sem cumprimento. O que você fez?
Outra, minutos depois, meu pagamento não caiu. Em seguida, atende o telefone. Li todas com atenção, sem pressa. Não senti prazer, não senti triunfo, senti confirmação. A confirmação de que ele só percebia minha existência quando algo deixava de funcionar a favor dele. Aquilo encerrou qualquer dúvida residual que ainda pudesse existir dentro de mim. Não respondi. Não por estratégia consciente, mas porque não havia resposta possível que não me colocasse novamente no lugar de explicação. E eu já tinha explicado o suficiente para quem precisava ouvir. O restante era ajuste de realidade. O mundo estava apenas devolvendo, com atraso, a proporção correta das coisas. Recebi nova orientação do atendimento social no mesmo dia. Informaram que, enquanto as análises prosseguiam, eu teria direito a encaminhamentos para moradia temporária mais estável e acompanhamento jurídico, se necessário. Anotaram meus dados, confirmaram minha disposição em seguir adiante. Em nenhum momento me perguntaram se eu queria contato com meu filho. A ausência dessa pergunta foi um alívio. Algumas relações não pedem mediação, pedem encerramento. As mensagens continuaram por 2 dias. O tom mudou rapidamente. Do imperativo, passou à acusação. Depois à confusão. Em nenhum momento houve pedido de desculpas. Nenhuma pergunta sobre meu bem-estar. Apenas a tentativa desesperada de restaurar o fluxo interrompido. Aquilo me mostrou, com uma clareza quase cruel, que o vínculo já estava rompido muito antes da chuva. O que existia era dependência disfarçada de autoridade. Eu observava tudo com distância. Não como quem se vinga, mas como quem finalmente vê a estrutura completa de algo que sempre esteve ali, oculto por hábito. A queda não tinha plateia, não tinha drama público. Era silenciosa, administrativa, exata. E talvez por isso fosse tão definitiva. Naquela noite, deitei-me com uma tranquilidade que me surpreendeu. Não era alegria, era alinhamento. As peças começavam a ocupar seus lugares corretos, sem que eu precisasse empurrá-las com as mãos. Pela primeira vez, a responsabilidade não estava toda sobre meus ombros, e eu compreendi, com uma serenidade tardia, que dignidade não precisa de aplauso. Precisa apenas de espaço para existir. As notícias não chegaram até mim de forma direta. Vieram fragmentadas, como ecos atravessando paredes que eu já não habitava. Uma funcionária do abrigo comentou, com cuidado excessivo, que alguém havia procurado informações sobre mim e não obteve resposta. Uma vizinha antiga, com quem eu mantinha contato apenas por educação, deixou uma mensagem confusa dizendo que as coisas estavam agitadas e que meu filho parecia diferente. Eu ouvi tudo sem pedir detalhes. Não era curiosidade, era constatação. Soube, dias depois, que ele havia sido chamado para prestar esclarecimentos. Nada espetacular, nada público. Uma convocação formal, dessas que chegam em envelope pardo e não permitem adiamento por orgulho. Disseram que ele tentou argumentar, justificar, inverter. Que falou de dificuldades, de estresse, de responsabilidades demais para um homem só. Não mencionou a chuva. Não mencionou as malas. Não mencionou a frase dita com precisão cirúrgica. Porque há coisas que não cabem em versões convenientes quando alguém anota tudo em silêncio. Os benefícios suspensos vieram em seguida. Contas conjuntas bloqueadas. Movimentações restritas até que se esclarecesse a origem e o uso dos recursos. Ele, que sempre se apresentou como autossuficiente, descobria agora que a independência que ostentava era sustentada por um alicerce que ele próprio desprezou. Não houve escândalo, não houve denúncia pública. Houve apenas o constrangimento seco de ter que explicar por que precisava tanto do que dizia não precisar. O que mais me chamou a atenção ao ouvir esses relatos não foi a queda financeira em si. Foi a ausência completa de qualquer menção a mim como pessoa. Eu continuava sendo um item da equação, nunca o centro. A situação ficou complicada, diziam. Ele está com dificuldades. Ninguém disse. Ele percebeu o que fez. E isso confirmou algo que eu já sabia, mas relutava em aceitar. A queda não era moral. Era estrutural.
Imaginei-o sentado diante de alguém que não aceitava interrupções, tentando manter o tom de autoridade que sempre usou comigo. Imaginei as perguntas objetivas, as datas, os números. Imaginei o desconforto de perceber que ali, ao contrário da nossa casa, não havia espaço para ironias nem para impaciência. A autoridade que ele exercia sobre mim desmoronava quando confrontada com uma autoridade que não dependia da minha submissão para existir. Enquanto isso, minha vida seguia um curso discreto. Eu já havia sido encaminhada para uma moradia provisória mais adequada, um pequeno espaço que me oferecia privacidade e tempo. Tempo para pensar sem ser observada. Tempo para reorganizar não apenas documentos, mas a minha própria percepção de quem eu era fora do papel de mãe funcional. Eu não precisava mais ser útil para merecer permanência. Recebi uma última mensagem dele naquela semana. Não era agressiva. Também não era afetuosa. Era burocrática, quase administrativa, perguntando se havia como resolver isso. Li com atenção e guardei o aparelho. Não respondi. Resolver naquele contexto significava voltar ao arranjo anterior, ao silêncio conveniente, ao controle disfarçado. E eu já tinha resolvido o que precisava ser resolvido, minha saída definitiva daquela dinâmica. Soube, por fim, que ele tentou justificar a expulsão como um desentendimento familiar. A expressão me fez sorrir pela primeira vez em dias. Desentendimentos costumam ter retorno possível. Portas que se fecham por impulso podem ser reabertas. O que aconteceu naquela noite não foi um desentendimento. Foi uma decisão executada com clareza. E decisões, quando assumidas, produzem consequências que não pedem acordo. Não senti pena. Tampouco senti satisfação. O que senti foi uma espécie de neutralidade madura, como quem observa uma árvore cair depois de anos de inclinação ignorada. A queda não é surpresa, é conclusão, e não cabe a quem saiu da sombra tentar sustentar o tronco. Houve quem sugerisse que eu procurasse reconciliação, que aproveitasse o momento de fragilidade para conversar. Recusei educadamente. Algumas conversas só servem para restabelecer hierarquias antigas. Eu não queria negociar minha dignidade em troca de uma falsa paz. A paz que eu começava a experimentar vinha justamente da ausência dele na minha rotina, da ausência de vigilância, da ausência de medo de ser descartada novamente. Naquele período, percebi algo essencial. Meu filho não estava aprendendo a viver sem mim emocionalmente. Estava aprendendo, à força, a viver sem explorar ninguém. E essa aprendizagem, dura e tardia, não me cabia acompanhar. Cada um enfrenta as consequências das escolhas que faz. Eu já tinha enfrentado as minhas por tempo demais. À noite, sentada na pequena mesa do meu novo espaço, eu organizava papéis, planejava passos, pensava no futuro com uma sobriedade tranquila. Não havia euforia. Havia chão. E isso, para alguém que passou anos andando em pontas de pés dentro da própria casa, era mais do que suficiente. A queda dele aconteceu sem plateia, sem espetáculo, sem gritos. E talvez essa tenha sido a parte mais justa de tudo, porque relações construídas no silêncio costumam ruir da mesma forma. E eu, finalmente fora do alcance daquela estrutura, podia seguir adiante sem carregar o peso de um homem que nunca soube se sustentar sem me diminuir. Com o passar das semanas, ficou claro que o colapso dele não tinha nada de emocional. Não houve introspecção, não houve arrependimento, não houve aquele silêncio pesado de quem finalmente entende o que fez. O que houve foi desorganização prática, falta de cálculo. A descoberta incômoda de que o mundo não se ajusta automaticamente à vontade de quem sempre teve alguém amortecendo as quedas. Soube que ele começou a vender objetos da casa. Primeiro os que pareciam dispensáveis, depois os que carregavam mais valor. Soube que atrasou contas, que passou a justificar ausências no trabalho, que o discurso confiante foi substituído por uma irritação constante. Não por saudade de mim, mas pela perda de controle. Ele sempre confundiu controle com competência. Sem alguém para administrar silenciosamente o que ele desprezava, tudo começou a ruir em cadeia.
Eu observava essas informações com distância quase clínica. Não porque tivesse endurecido, mas porque já não me reconhecia dentro daquela narrativa. Durante muito tempo, minha identidade esteve amarrada à ideia de sustentação. Sustentar a casa, sustentar o filho, sustentar o clima, sustentar o silêncio. Agora, ao vê-lo tropeçar justamente naquilo que eu sempre fiz sem aplauso, compreendi o tamanho da distorção que vivi. Ele nunca foi independente. Foi apenas amparado. Houve um momento específico que marcou essa compreensão. Uma antiga conhecida comentou sem maldade que ele parecia perdido. A palavra ficou ecoando em mim. Perdido é quem não sabe onde está. Ele sabia exatamente onde estava. O que ele não sabia era o que fazer sem alguém organizando o caminho. E isso não é perda, é despreparo. Enquanto isso, minha vida ganhava contornos mais definidos. Com a documentação encaminhada e as orientações claras, comecei a buscar um lugar definitivo para morar. Não queria nada grande. Não queria proximidade com lembranças antigas. Queria um espaço que fosse apenas meu, onde cada decisão fosse tomada sem necessidade de justificar. A ideia de morar sozinha, que antes me assustava por ter sido sempre adiada em nome de alguém, agora me parecia um privilégio tardio. Visitei alguns apartamentos pequenos, silenciosos, com janelas que deixavam entrar a luz da manhã. Em um deles, senti algo que não sentia havia décadas. Adequação. Não entusiasmo exagerado, mas encaixe. Era como se o espaço tivesse o tamanho exato da vida que eu queria levar. Assinei os papéis com mãos firmes. Não precisei pedir opinião. Não precisei avisar ninguém. Aquela autonomia simples foi uma das experiências mais profundas da minha vida. No dia em que recebi as chaves, pensei nele pela última vez com uma espécie de despedida interna. Não porque ainda houvesse vínculo, mas porque eu precisava encerrar mentalmente aquele ciclo. Ele não me ensinaria nada novo. O que eu precisava aprender já estava aprendido. Amor sem respeito é apenas dependência travestida. E eu tinha vivido isso por tempo demais. A mudança foi discreta. Poucas caixas, poucos móveis. Escolhi cada objeto com cuidado, não pelo preço, mas pelo significado. Uma mesa pequena, uma cama confortável, uma estante simples para livros. Não coloquei fotografias antigas, não por negação, mas por escolha. O passado já tinha cumprido seu papel. Eu não precisava dele pendurado nas paredes para me lembrar de quem fui. Nos primeiros dias, o silêncio do apartamento me assustou um pouco. Não o silêncio pesado do abandono, mas o silêncio amplo da liberdade. Não havia passos alheios, não havia televisão ligada para preencher vazios, não havia comentários atravessados, apenas o som dos meus próprios movimentos. Aprendi a gostar disso, aprendi a ouvir meus pensamentos sem precisar corrigi-los para agradar alguém. Soube, nesse mesmo período, que ele tentava reorganizar a própria vida de maneira apressada. Mudanças bruscas, decisões mal calculadas, alianças feitas por conveniência. Tudo muito distante da estabilidade que ele dizia prezar. Não havia mais amortecedor. Não havia mais rede invisível. Pela primeira vez, ele experimentava o peso integral das próprias escolhas. E esse peso não cabia em discursos. Não me senti responsável por isso. A responsabilidade termina onde o abuso começa. Eu não o abandonei. Fui expulsa. A diferença é fundamental. Uma coisa gera culpa, a outra gera distância saudável. E eu escolhi permanecer nesse lugar seguro, mesmo quando a memória tentava me puxar para trás com imagens antigas, desatualizadas. Naquela nova rotina, percebi que eu também estava aprendendo algo essencial: viver sem me explicar, sem pedir permissão para descansar, sem medir cada gesto, sem antecipar necessidades alheias como se fossem mais urgentes que as minhas. Era um aprendizado silencioso, contínuo, profundamente reparador. O homem que não se sustentava sem explorar ninguém começava a entender, tarde demais, que independência não se declara, se constrói. E eu, finalmente fora do alcance dessa construção falha,
Seguia em frente com passos lentos, mas firmes, em uma vida que não exigia mais que eu me diminuísse para caber. Meu recomeço não teve anúncio nem testemunhas. Aconteceu em pequenos gestos, quase invisíveis, que só quem viveu anos sob vigilância consegue reconhecer como liberdade. A primeira noite no apartamento foi assim, silenciosa, sem sobressaltos, sem a necessidade de justificar a hora em que apaguei a luz. Deitei-me com a sensação estranha de estar inteira no próprio corpo, como se nada precisasse ser contido ou calculado. Acordei cedo, não por obrigação, mas por hábito antigo. Preparei café para uma pessoa só e me sentei à mesa pequena, observando a luz entrar pela janela. Havia algo de profundamente honesto naquele cenário. Nenhum objeto ali precisava agradar ninguém além de mim. Cada coisa estava onde eu escolhi que estivesse. Passei os dedos pela superfície da mesa como quem confirma uma realidade recém-conquistada. Organizei os armários devagar. Não porque houvesse muito a organizar, mas porque eu precisava reaprender o ritmo que não responde a cobranças externas. Dobrei roupas sem pressa. Separei documentos. Escolhi um lugar definitivo para as chaves. Pequenas decisões que, somadas, me devolviam a sensação de comando sobre a própria vida. Eu não era mais hóspede de mim mesma. Nos dias seguintes, caminhei pelo bairro, conheci o mercado mais próximo, descobri o melhor horário do sol na sala. Cumprimentei vizinhos com educação contida, sem oferecer intimidade desnecessária. Não senti vontade de explicar de onde vinha nem por que estava ali. Aquela versão de mim não precisava de contexto para ser válida. Bastava existir. Em alguns momentos, a memória tentava me levar de volta. Não com dor aguda, mas com imagens antigas. Ele criança, o uniforme amassado, a mão pequena segurando a minha. Eu deixava a lembrança passar sem brigar com ela. Não é preciso negar o que foi para afirmar o que deixou de ser. O passado tinha seu lugar, mas não tinha mais poder de decisão sobre meu presente. Não recebi mais mensagens. O silêncio, dessa vez, não era ameaça, era encerramento. Eu sentia que qualquer tentativa de contato agora seria apenas uma negociação tardia. E eu não estava à venda, não por orgulho, mas por clareza. Algumas portas, quando se fecham por escolha consciente, não devem ser reabertas por conveniência. Retomei coisas simples que eu havia abandonado sem perceber. Voltei a ler antes de dormir. Passei a cozinhar apenas o que me dava vontade. Escolhi horários de descanso sem culpa. Não precisei preencher meus dias com atividades para provar utilidade. Pela primeira vez, meu valor não estava atrelado ao quanto eu facilitava a vida de alguém. Houve um dia em que me peguei sorrindo sozinha, no meio da tarde, enquanto regava uma planta pequena que comprei para a sala. O sorriso não veio de alegria exuberante, mas de alinhamento. Tudo em mim parecia estar no lugar certo, ainda que modesto. Eu não tinha muito, mas tinha o suficiente. E, principalmente, tinha paz. Soube, por terceiros, que ele seguia tentando se reorganizar, com resultados instáveis. A informação já não me provocava nada, além de um reconhecimento distante. Não havia torcida contra nem a favor. Cada um segue com o que construiu. Eu estava ocupada demais construindo algo novo para carregar o peso do que ficou para trás. Percebi então que meu recomeço não era apenas geográfico, era interno. Eu não me apresentava mais como mãe em primeiro lugar. Eu me apresentava como mulher. Uma mulher de 68 anos que tinha aprendido, tarde, mas a tempo, que dignidade não se negocia e que afeto sem respeito cobra um preço alto demais. À noite, sentada na poltrona simples que escolhi com cuidado, pensei na chuva daquela primeira noite. Não com tristeza, mas com gratidão silenciosa. Aquela chuva lavou uma ilusão que eu carreguei por décadas. E, ao fazê-lo, abriu espaço para uma vida que não precisava ser defendida, apenas vivida. Fechei os olhos e respirei fundo. Não havia mais medo de ser descartada, porque eu já não dependia do reconhecimento de ninguém para existir. Eu tinha meu espaço, minhas escolhas, meu tempo. E isso, descobri,
era a forma mais honesta de liberdade que eu poderia alcançar. Nunca mais nos falamos. Não houve conversa final, nem tentativa real de reparo. E isso não aconteceu por falta de oportunidade, mas por excesso de lucidez. Algumas relações não terminam com palavras, terminam quando deixam de fazer sentido. O vínculo entre nós já estava encerrado muito antes daquela noite de chuva. O que aconteceu ali foi apenas o reconhecimento formal de algo que vinha sendo corroído em silêncio. Durante muito tempo, achei que ser mãe significava suportar tudo, recuar sempre, justificar o injustificável. Acreditava que o amor verdadeiro sobrevivia à indiferença, à exploração, ao desrespeito. Hoje entendo que isso não é amor, é hábito, é medo de encarar o vazio que fica quando a ilusão cai. E eu precisei perder o chão para descobrir que sabia caminhar sozinha. No meu apartamento, os dias seguem com uma regularidade tranquila. Não perfeita, não idealizada, mas honesta. Faço planos pequenos e possíveis. Cuido do que é meu. Escolho quando sair e quando ficar. Não há ninguém observando meus passos, avaliando meu valor, controlando meus recursos. O silêncio aqui não pesa. Ele acolhe. Às vezes, alguém pergunta se não sinto falta. Eu respondo com cuidado porque a pergunta costuma vir carregada de expectativa. Falta é a ausência de algo bom. O que eu vivi nos últimos anos não era bom. Era familiar, apenas isso. E familiaridade não é sinônimo de afeto. Aprendi isso tarde, mas aprendi inteira. Não houve pedido de perdão. E mesmo que houvesse, eu não saberia onde colocá-lo. Perdão não reconstrói caráter, não devolve respeito, não apaga escolhas feitas com plena consciência. A porta que se fechou naquela noite não foi apenas a da casa. Foi a do acesso irrestrito à minha vida, ao meu esforço, à minha dignidade. Hoje, quando penso naquela cena, a chuva, as malas, a frase dita sem tremor, não sinto ódio. Sinto clareza. Naquela noite, não perdi um filho. Perdi apenas a ilusão de que ele ainda existia como tal. E perder uma ilusão, por mais doloroso que seja, é sempre o primeiro passo para recuperar a própria visão. Sou uma mulher de 68 anos que vive sozinha. E digo isso sem qualquer sombra de vergonha. Viver sozinha, depois de tudo, não é solidão. É autonomia. É poder fechar a porta sabendo que ninguém vai abri-la contra a minha vontade. É dormir sem medo de acordar descartável. É existir sem precisar caber no espaço emocional de alguém. Sei que minha história não é única. Muitas mulheres da minha idade aprenderam cedo a se anular para manter estruturas que nunca foram feitas para sustentá-las. O que talvez nos falte não é força, mas permissão. Permissão para dizer basta, para sair, para não voltar, para escolher a própria paz mesmo quando isso quebra expectativas alheias. Não reconstruí minha vida para provar nada a ninguém. Reconstruí porque era a única forma de permanecer inteira. Não busquei justiça como vingança, mas como limite. E limites, quando finalmente respeitados, nos devolvem algo precioso, a nós mesmas. Hoje, caminho pela casa com passos calmos. Olho pela janela sem pressa. Planejo o amanhã com serenidade. Não há grandes celebrações, mas há continuidade. E continuidade, depois de tudo, é um privilégio. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você ama e deixe seu like. Se você estivesse em meu lugar, faria o mesmo? Deixe sua opinião nos comentários, pois para mim é muito importante. Até a próxima história.